a essa série de estudos sobre o Sermão do Monte, né? Hoje especificamente a gente vai ver os versículos 38 e 39 de Mateus 5, né? Antes vamos fazer uma oração então, para iniciarmos o estudo. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por esse momento em que nos reunimos aqui, podendo meditar acerca da Tua Palavra, Senhor, meditar acerca daquilo que o Senhor exige de nós, a maneira como o Senhor quer que vivamos nesse mundo, Senhor, como podemos ser sal e luz, como podemos ser seus imitadores, Senhor Deus. Abençoa-nos, Senhor, abençoa-nos nesse caminho da santidade, Senhor, fortaleça-nos, Senhor, cultive em nós um coração humilde, temente a Ti, desejoso de servi-lo a cada dia, Senhor, desejoso de viver, Senhor Deus, para a Tua glória, Senhor, cultivar as bem-aventuranças, Senhor Deus, que o Senhor nos mostra aqui, não para nosso engrandecimento, Senhor, mas para a honra e glória do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. É o que te pedimos, abençoa-nos nesse momento, em nome de Cristo Jesus, amém. Amém. Então, o título, né, olho por olho, dente por dente, né, essa declaração famosa que está contida aqui nesse trecho, e aí a gente vai ver um pouquinho sobre isso hoje, né? Mateus 5, eu até coloquei no slide aí o trecho, né? Eu coloquei até o 42, porque é basicamente aqui uma coisa só, né? Uma tirada só, mas o foco hoje vai ser o versículo 38 e 39, aí no próximo estudo vão ser vistos os próximos. Diz assim: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Pois bem, né? Como nós vimos aqui já várias vezes, né? O Senhor Jesus no Sermão do Monte, ele não procura instaurar ali, inaugurar uma nova lei, certo? O que ele faz é dar a aplicação correta da lei que estava contida no Antigo Testamento, certo? Então, a gente vai ver um pouquinho sobre isso aqui. Então a gente vai ver 3 pontos de vista sobre essa declaração olho por olho, dente por dente, né? Primeiro, o que dizia a lei sobre isso, a respeito disso, né? O que dizia a lei mosaica a respeito disso. Segundo, como os fariseus aplicavam a lei mosaica nos dias do Senhor Jesus, certo? E o terceiro, o que o Senhor Jesus estava querendo dizer com isso, certo? Então são os 3 pontos de vista, né? A lei, os fariseus e Jesus, certo? Esse vai ser o foco aqui de hoje. Esse versículo é um versículo muito conhecido, né? Muito conhecido, de voltar-te a face e tudo mais, e muitas vezes mal interpretado também, mal interpretado até por pessoas que não são cristãs, interpretam Jesus como esse grande mestre de ética, meio hippie, né? Paz e amor e tudo mais, enfim, a gente vai ver um pouquinho sobre isso depois. Primeiro de tudo, né, a lei mosaica, né? O que dizia a lei mosaica a respeito disso, né? É a lei de Talião, né, que se fala, né? Desse princípio de que o crime, a pena seria equivalente ao crime que foi cometido, certo? O que dizia a lei mosaica a respeito disso? A declaração olho por olho, dente por dente, aparece em Êxodo 21, 24, Levítico 24, 20 e Deuteronômio 19, 21. Então são os 3 livros aí do Pentateuco onde está contida essa sentença, olho por olho, dente por dente, né? E da onde vem essa sentença, né? Essa sentença, olho por olho, dente por dente, é uma citação de um código de leis que é mais antigo do que a lei mosaica, né? Chamado Código de Hammurabi, certo? Que é um código que foi proposto aí por esse monarca babilônico cerca de uns 300 anos antes da lei mosaica, né? O Código de Hammurabi. E essa é até uma crítica que é feita, né, para adversários da fé cristã, de que
Moisés plagiou esse código de Hammurabi, certo? Porém, o que quer dizer essa citação aqui? Primeiro de tudo, a gente tem que entender o seguinte, né? Esse código, até para o mundo antigo, ele foi, de certa maneira, uma evolução, certo? Porque o que se tinha antes era muitas vezes que as penas que eram aplicadas a certos crimes eram desproporcionais àquilo que foi cometido, certo? Então, o princípio que estava por trás aqui seria o princípio de equidade, certo? Dependendo do crime que a pessoa cometeu, seria aplicada tal pena que seria mais ou menos proporcional à ofensa que foi cometida, certo? Em segundo lugar, o que a lei mosaica pretende aqui é mostrar justamente um princípio de igualdade e um princípio de equidade, certo? É uma mera citação e não uma cópia, até porque a lei mosaica desenvolve muito melhor certas questões do que o próprio Código de Hammurabi e não aplica literalmente essa sentença no decorrer das outras sentenças da lei mosaica, certo? Como a gente vai ver aqui, senão seria contraditório, né? Contradiria aquilo que está contido posteriormente nesses livros do Pentateuco, né? Não é literalmente olho por olho e dente por dente, certo? Se a pessoa cegasse uma outra pessoa, não é que literalmente ela teria seu olho arrancado, certo? O que a lei quer mostrar aqui é justamente esse princípio de equidade, certo? De que não haveria essa vingança desproporcional ao crime que foi cometido. Não é que literalmente se arrancaria o olho de uma pessoa, até porque em vários outros textos aqui do Pentateuco, né, uma pessoa que geralmente ferisse outra pessoa, pagaria uma multa ou algo do tipo, certo? Então não é que literalmente seria arrancado, por exemplo, se arrancou o dente de uma pessoa, não é que literalmente se arrancaria o dente da pessoa, certo? O que está é uma citação que mostra que deveria haver um limite à pena que seria aplicada às pessoas, certo? Não seria legitimada aqui uma vingança desproporcional, né? Essa sede de vingança, né, que está contida no coração de todos nós, né? Muitas vezes a gente recebe uma ofensa e a gente quer revidar com algo que é muito desproporcional à ofensa que nos foi feita, certo? Porque por causa do nosso orgulho, do orgulho do nosso coração. Então, o que está por trás aqui na lei, por isso é citado essa sentença do Código de Hammurabi, é que deveria haver uma equidade, uma igualdade na aplicação da pena, certo? Ao invés de legitimar lixações e tudo mais, que é o que a gente vê hoje, né? Muitas vezes pessoas com desejo de cometer atos bárbaros contra outras pessoas, certo? O intuito era de controlar os excessos, é o que eu coloquei aqui, devolvendo ordem à sociedade dos homens, estabelecendo um princípio de igualdade e equidade, foi o que eu falei. O castigo era sempre equivalente à ofensa, sem jamais excedê-la. O objetivo não era que a retaliação fosse rigidamente executada. Esse é um outro ponto importante, né? Assim como os fariseus interpretaram de maneira errada, por exemplo, o adultério, né, que foi aquele que a gente viu na semana retrasada, né? A questão do divórcio, adultério, segundo casamento, eles interpretaram errado também essa questão, porque o que a lei mosaica mostra aqui não é que deveria ser feito necessariamente desse modo, é que quando fosse aplicada a pena, deveria haver um limite dependendo do crime que foi cometido. Então, o objetivo aqui não é dar um direito às pessoas de se vingarem proporcionalmente à ofensa que foi cometida, certo? O objetivo era justamente controlar os excessos, assim como a questão do divórcio ali também era de controlar os excessos. As pessoas estavam se divorciando demais, por qualquer motivo, e aí a lei aqui foi aplicada, foi dada justamente para controlar essa situação caótica. Aqui também é a mesma coisa, certo? Havia essa situação caótica, essa vingança sendo aplicada ali, sendo cometida à torta e à direito, e a lei vem justamente para estabelecer ali uma igualdade ali, controlar os excessos, controlar essa situação caótica que estava acontecendo ali entre as pessoas, certo? Esse era o objetivo. Esse preceito não foi dado para os indivíduos, mas antes foi dirigido aos juízes, certo? Então caberia aos juízes, certo? Julgar ali, de acordo com as testemunhas e tudo mais, né?
todo o processo legal ali e aplicar a pena de acordo com o crime que era cometido, certo? Não é qualquer pessoa que poderia dar essa pena. Esse era o papel que caberia aos juízes, né? Esses homens que eram escolhidos justamente para julgar essas questões. É um outro ponto também que os fariseus interpretaram de maneira equivocada. Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode falar. No próprio desenvolvimento de Êxodo 21, você já vê que não se aplica a ideia que é literal, né? Sim, exato. O desenvolvimento não tem ali, ele vem trazendo os exemplos, né? De uma sequência de ferimentos, e você vê na pena que você não retribui. Exato, causando o mesmo ferimento da outra pessoa. Isso. Até porque seria bárbaro, né? Seria algo exato. meio... O que está por trás aqui é justamente essa questão de que não deveria haver uma vingança desproporcional, certo? Não legitimar mutilações ali à torta e à direita, certo? A gente vê isso porque o homem ele continua quando ele ignora a lei de Deus, continua sendo desproporcional, né? Alguns países, até hoje no Oriente Médio, um cara rouba e ele perde a mão. Sim, exato, isso. Até hoje. Subiu? Ah, tá. Tá no grupo slide também, se vocês quiserem acompanhar. Até hoje, exato, né? Adultério ainda é punido com a morte ainda, né? Então... Tá, continuando então, né? Então nós vimos qual era então esse objetivo da lei ao citar essa questão do Código de Hammurabi aqui, estabelecer esse princípio de equidade, né? O que se pretendia com isso. E aí como os fariseus então aplicavam isso, né? Aí eu coloquei aqui, eles ignoravam que esse ensino se destinava aos juízes e faziam dele uma questão de aplicação pessoal. Então esse é o primeiro erro, né? Eles acreditavam que isso, então, poderia ser praticado por qualquer pessoa, certo? A pessoa cometeu determinada ofensa contra mim, então eu tenho o direito de retribuir de maneira equivalente, certo? Essa é a primeira interpretação equivocada dos fariseus. Segundo, considerava esse preceito uma questão de direitos, pois só pensavam em termos de direitos, né? Os fariseus eram esses legalistas que só pensavam nos direitos que eles tinham, né? Nem um pouco parecido com a realidade do nosso país hoje, né? Pensar só em termos de direitos, né? Eu tenho o direito de fazer isso, eu tenho o direito de fazer aquilo, eu tenho o direito de retribuir proporcionalmente àquela pessoa porque a lei me dá esse direito, certo? Mas não era bem assim, certo? A questão era destinada justamente a esses juízes. Eles transformavam uma injunção negativa em um mandamento positivo, né? O que quer dizer isso, né? O que a lei pretendia aqui era o seguinte, vocês não podem retribuir ou se vingar de maneira desproporcional. E eles interpretavam isso como, então eu tenho o direito de me vingar de uma maneira proporcional, certo? Eles transformavam justamente o objetivo da lei de controlar os excessos, eles pegavam isso e acreditavam que eles tinham o direito, então, de retribuir de maneira proporcional à torta e à direito, como eles, sem o intermédio de juízes, né? Então, essa é a aplicação errada que os fariseus faziam dessa sentença. E é isso que o Senhor Jesus quer mostrar aqui quando ele diz, ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Ele não está querendo, justamente como a gente já viu, né? Eu coloquei até aqui depois para relembrar, né? É bom a gente sempre frisar isso. Ele não está indo contra a lei, certo? Ele está indo contra a aplicação incorreta da lei pelos fariseus. Aí eu coloquei uma pergunta tranquila aqui, só para o pessoal poder falar alguma coisa aí e tal. Eu sei que alguém vai querer falar alguma coisa sobre isso. Qual a relação que se pode estabelecer entre a declaração de Cristo e o pacifismo, certo? Qual é a declaração, eu gostaria que vocês falassem, se vocês quiserem, qual é a relação que se pode estabelecer entre essa declaração aqui de Jesus, não resistais ao perverso, mas qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra, e aquilo que ele fala, que dá prosseguimento a isso. Qual é a relação que se pode estabelecer entre isso
de dar a outra face, ao perverso, mas não resistir ao perverso. Qual é a relação que se estabelece entre isso e o pacifismo? Jesus, ele era esse mestre pacifista? Aí, se vocês quiserem falar alguma coisa aí, à vontade. Tranquilo. Eu lembro daquele texto de Romanos 12, eu acho, que vai falar sobre como nós devemos pagar o mal, né? Pagar o mal com o bem. E creio que pagar o mal com o bem é não se igualar ao perverso. Mas, ao mesmo tempo, nós entendemos que nós temos direito de defesa. Né? Sim. Se tratando de uma questão física. Somos chamados a sofrer pelo Evangelho. Sim. Se tratando da questão física, nós temos o direito de se defender. Vai à sua casa, entra na sua casa para fazer o que ele quiser. Você não vai levar literalmente o que Jesus está colocando aí. Né? Ou seja, a Bíblia traz princípios como nós devemos, nós temos o direito de nos defender. Né? Sim. Isso. Exato. Oi? Nós temos que falar que não vai trazer a paz, mas a espada. Aham, exato. Aí às vezes a gente precisa tomar cuidado, né? E essa questão de dar outra face e tudo mais, às vezes a gente esquece dessa simplicidade da legítima defesa e a gente esquece o propósito que Jesus está ensinando. Exato. De em que momento nós devemos nos portar com essa passividade. Até que momento nós devemos fazer isso? Porque se assim fosse, os cristãos jamais lutariam, jamais colocariam a mão na espada, como a gente vê naquele filme lá Até o Último Homem. Até o Último Homem, Aham. Mas se todo mundo fizesse igual a ele, meu filho. Cristãos militares, entendeu? Aham. Eu ia até falar sobre isso depois, né? Eu não teria pensado. Então, a gente precisa realmente parar para analisar como um todo. Isso. E não pegar um versículo isolado e achar que, não, é total pacifista. O Jesus se iguala àquela parada do budista lá, de que não, vou ficar meditando, sem compreender o contexto que ele está falando. Aham. Eu acho que talvez esse seja o texto mais empregado aí até pelos liberais também, né? Desde os primórdios, né? Quando as pessoas às vezes querem resumir Jesus como um grande mestre da ética, né? Que trouxe essa ética de não revidar, de trazer a paz e o amor entre os homens e tudo mais. É muito empregado o Sermão do Monte. Acho que o Sermão do Monte, no geral, é o texto mais empregado pelos liberais quando querem justamente desmitologizar, né, toda a Bíblia e resumir Jesus como esse grande mestre da ética, né? Beleza, né? O que eu coloquei aqui? 2 pontos. Primeiro, o contexto do sermão, que é bom a gente relembrar todo o contexto desse sermão para entender essa sentença, porque a maioria pega essa sentença de maneira isolada sem ver o contexto geral do Sermão do Monte, né? Então, qual é o contexto do sermão? Jamais deveríamos pensar no Sermão do Monte como um código de ética, certo? O Sermão do Monte não é um código de ética destinado a todos os homens, certo? Ele não é só isso. Ele é isso também, mas não só isso. E não se destina a todos, certo? Não se destina aos ímpios, em primeiro lugar, certo? É um ponto importante que a gente precisa relembrar aqui. Esse sermão não veio substituir a lei, mas enfatizá-la, né? Eu já falei isso, mas é bom a gente sempre frisar esse ponto. Não é um substituto à lei, certo? Porque é isso que os liberais fazem também, né? Interpretam a lei como algo meio bárbaro, meio brutal, e vem essa nova ética que Jesus veio inaugurar como algo bonito, que traz a paz, o amor entre todo mundo e tudo mais, certo? Não é isso também o objetivo do sermão.
Outro ponto, esses ensinamentos jamais deveriam ser aplicados mecanicamente, certo? A aplicação mecânica da lei é algo que os fariseus faziam, certo? O que a gente tem que entender aqui é justamente o espírito que está por trás de tudo aquilo que o Senhor Jesus, não que a letra não seja importante, né? Mas eu acho que esse é um modo interessante, correto da gente interpretar, por exemplo, aquela declaração de que a letra mata, mas o espírito vivifica, é justamente isso. Porque quando você interpreta mecanicamente a letra, certo? A letra mata, certo? Não é isso que vai trazer, que faz com que o homem seja regenerado, certo? E sim entender, ter um espírito humilde justamente para entender aqui o espírito que está por trás de tudo aquilo que o Senhor Jesus nos fala aqui nesse sermão, certo? É outro ponto importante também. O sermão começa pelas bem-aventuranças, né? A gente já viu as bem-aventuranças com o pastor Fernando e é bom a gente sempre lembrar disso, porque é a partir das bem-aventuranças que o Senhor Jesus desenvolve todas essas declarações que vêm posteriormente. Então a gente sempre tem que ter em mente aqui as bem-aventuranças. E as bem-aventuranças se destinam a quem? Aos crentes, certo? As bem-aventuranças, elas se destinam aqui, os bem-aventurados são justamente os regenerados, certo? Aqueles que já foram regenerados. Não tem como a gente pedir que um ímpio, certo? Viva a sua vida de acordo com esses preceitos que estão aqui, porque esses preceitos são justamente uma aplicação das bem-aventuranças que iniciam o Sermão do Monte. Então a gente não pode esquecer isso também. Outro ponto importante também, esse ensino não se destina às nações e nem ao mundo em geral, certo? Por que eu coloquei isso aqui? Porque, por exemplo, que o irmão falou, né? Esse ensino aqui não se destina, por exemplo, a nações, né? Então, os irmãos, por exemplo, que estão nas Forças Armadas aqui, certo? Eles têm as suas obrigações para com o Estado, para com a sua nação, certo? Então, eles devem sim resistir ao perverso, por favor, né, gente? O que o Senhor Jesus quer mostrar aqui é justamente o crente em suas relações pessoais. Mesmo assim, a gente vai ver um pouquinho isso depois, certo? Não o crente, por exemplo, com relação ao Estado, certo? Porque se o Estado, por exemplo, uma pessoa que, por exemplo, é da Polícia Militar, ela deve sim resistir ao perverso, certo? Não é isso que o texto está nos dizendo aqui, porque muitos, ao longo da história da igreja, interpretaram de maneira totalmente literal isso que está contido aqui, como se o crente, em todas as suas relações, ele devesse se portar dessa maneira, né? Tem até um escritor famoso, Tolstói, né? Um escritor russo bem famoso, que interpretou isso aqui de maneira literal e achava, por exemplo, que o crente não deveria entrar nas Forças Armadas, não deveria haver polícia militar, exército, não deveria haver nada disso, certo? Então a gente tem que tomar cuidado aqui, certo? Por isso que eu coloquei isso. Esse ensino não tem nada a ver com o indivíduo que não é crente, outro ponto importante, porque o indivíduo que não é crente não vai conseguir viver dessa maneira, certo? A gente só consegue, a gente tenta, né, viver dessa maneira, e a gente progride graças ao Espírito, certo? Ao Espírito Santo que nos fortalece, que nos direciona nesse caminho, certo? Porque senão, se a gente coloca que isso aqui se destina a todas as pessoas, a gente está quase legitimando aqui uma salvação pelas obras, certo? Como se a pessoa sem o Espírito Santo conseguisse viver, encarnar justamente essas bem-aventuranças aqui, isso é impossível, certo? Estou indo muito rápido, já estou no último slide. Alguém quer falar alguma coisa? Aí aqui, finalizando. Beleza, né? Eu coloquei todos esses pontos. Outra coisa importante aqui, né? O ensino desse preceito não pode ser observado por quem não possua as bem-aventuranças, ou seja, por quem não nasceu de novo, certo? Aí eu coloquei aqui João 3. Vamos ler, né? João 3. Só o... Ixi. Como é que eu tô? O celular descarregou, eu tô no celular da minha esposa, é diferente aqui a Bíblia aqui. Calma aí, tô tentando. Aí, foi.
Eu coloquei aqui, a gente pode ler só o comecinho aqui. Pode ser até o versículo 7. Se alguém quiser ler, por favor, João 3, do 1 até o 8. Pode ser, só pra gente. Desculpa. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver contigo. Até o 8, pode ser até o 8. E a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é ensinado o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo nascido do Espírito. Isso. Então, é o que a gente vê aqui, né? Nicodemos era um homem sábio, né? Ele reconhece Jesus como vindo da parte de Deus. E aí o que o Senhor Jesus mostra para Nicodemos? O que importa, na verdade? O que importa é justamente nascer de novo, certo? Isso que importa, certo? Não tem como uma pessoa, que é o que o Senhor Jesus nos fala aqui, que não nasceu de novo, ver o reino de Deus, certo? E é o que o Senhor Jesus mostra aqui no Sermão do Monte, é justamente como um cidadão desse reino de Deus deve agir, certo? Nesse mundo, certo? E não tem como, então, alguém que não nasceu de novo, e aí Nicodemos, coitado, não entendeu o que era nascer de novo, não dá para julgar Nicodemos porque ele não tinha o que a gente tem aqui, né? Mas, enfim, ele não entendeu muito bem o que era esse nascer de novo, certo? Mas não tem como um coração que não foi regenerado pelo Senhor, certo? Um coração que não nasceu de novo, viver justamente esses preceitos que estão sendo mostrados aqui, certo? Que não são nada mais do que aplicações justamente das bem-aventuranças. É sempre bom voltar às bem-aventuranças, ter elas em mente, é muito importante ao longo de todo o Sermão do Monte. Não tem como exigir que uma pessoa ímpia, né, viva desse modo aqui, né? Todo indivíduo incrédulo continua sujeito àquela justiça que restringe e refreia o indivíduo, certo? Um coração, uma pessoa que não está debaixo da graça, ela está ainda debaixo da lei, certo? E a lei é boa, a lei serve justamente para mostrar a iniquidade dos nossos corações e também para refrear o mal ali na sociedade, nos indivíduos, certo? Nós não vivemos, infelizmente, num país só de crentes, certo? Então não tem como exigirmos que todas as pessoas aqui vivam desse modo, certo? As pessoas que não são regeneradas, elas devem sim continuar a viver debaixo dessa justiça aqui, dessa equidade da lei. Não é que a lei seja ruim, a lei não é ruim, certo? Mas o ímpio, ele continua vivendo debaixo da lei, certo? A lei que restringe e refreia as más ações dos indivíduos, que dá justamente uma pena proporcional ao crime que foi cometido, certo? Esse é outro ponto importante. O ensino é aplicado ao crente em suas relações pessoais e não em suas relações como cidadão de seu país, certo? Não é que o crente não deva, por exemplo, pegar em armas, né? Quer dizer, ingressar nas Forças Armadas, ingressar na Polícia Militar, né? O que o Senhor Jesus está nos mostrando aqui é justamente o crente em suas relações pessoais, certo? Eu coloquei dois textos aqui
a gente está com o tempo aí, então vamos dizer aqui, né? Romanos 13, do 1 ao 5 e 1 Pedro 2, de 11 a 17. Aí cada um pode abrir um aí, por favor, e para a gente poder ler, né? Romanos 13, de 1 a 5, 1 Pedro 2, de 11 a 17, que fala um pouco sobre o crente com relação ao Estado, certo? Romanos 13, de 1 a 5. Que todos estejam sujeitos às suas autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem, você terá louvor dela. Pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Exato. Olha só, tá vendo? Tudo que está sendo dito aqui, né? Não é sem motivo que o Estado traz a espada, né? Isso estaria em total desacordo com a declaração de Jesus se a gente interpretasse ela por esse viés pacifista. Quando eu falo pacifista, é aquele pacifismo mais esse pacifismo que a gente vê hoje, né? Mais extremo, né? De levar flores para o terrorista e tudo mais, né? Não é que É diferente ser pacífico e ser pacifista. porque pacifista é uma ideologia, né? Esse pacifismo é essa ideologia de que a paz deve ser, a paz é o máximo, né? A nossa máxima, né? Paz a qualquer custo, certo? E não é isso que as escrituras nos mostram. Então, quando a gente, às vezes, se a gente interpretar essa declaração de Jesus, aí é por isso que é importante ver todo o contexto do sermão, né? Porque se a gente interpreta essa declaração de Jesus desse modo, de acordo com essa ideologia, desse pacifismo extremo, né? Até porque o Senhor Jesus nos manda ser pacificadores, certo? Bem-aventurados os pacificadores. Nas bem-aventuranças, os pacificadores são os bem-aventurados. Não é isso que eu estou falando, não é essa questão da paz, certo? É a questão justamente desse pacifismo que a gente vê hoje, esse pacifismo extremo, está em desacordo, por exemplo, com esse texto, total desacordo, certo? O crente, ele deve obediência ao Estado e não é sem motivo que o Estado traz a espada, certo? Então, o crente que se alista às Forças Armadas, que se alista, né, em qualquer coisa desse tipo, ele tem suas obrigações para com o Estado, certo? E, por exemplo, ingressar num conflito, uma guerra e tudo mais, ele deve sim obediência ali ao Estado, dependendo, lógico, né, se não for uma guerra injusta, certo? Mas, lógico, a obediência a Deus em primeiro lugar, certo? A obediência primeiro a Deus e ao Estado, porque Deus é que dá autoridade ao Estado, certo? Então, primeiro nós devemos obediência a Deus e depois ao Estado, certo? Mas nós temos nós temos como cidadãos, nós temos a obrigação de obedecer ao Estado, certo? Até porque um soldado, né, que entra numa guerra, num conflito, ele não está lutando por ele mesmo, né? Ele está lutando pelas pessoas que ficaram, certo? Ele está lutando pela nação, pela sua família, pela sua, enfim. Então, esse é um ponto, né? E aí agora 1 Pedro 2, de 11 a 15, né? Isso. Tem a Oi. questão também desse pacifismo, é a preocupação da justiça, né? Exato. Porque você vê que alguém que cometeu mal ali, na nossa realidade, na nossa sociedade, ela é vitimizada, né? Exato. E aí ela cria vários argumentos ali para vitimizar aquela pessoa que praticou mal, e aquela pessoa que praticou mal, ela não está sendo aplicada à justiça, né? Exato. Que é devida a ela. E aí corre essa deturpação também da justiça, né? Uhum. O mal ele precisa ser punido, né? Exato. Exato.
Porque a gente acaba criando um ídolo, né? Um Deus falso, certo? Porque quando a gente foca muito, por exemplo, na misericórdia de Deus e esquece da sua justiça, a gente não está falando do Deus verdadeiro, certo? A gente está criando um ídolo aqui no nosso coração. Deus é misericordioso, mas Deus é justo, certo? O que a gente vê hoje, por exemplo, é que toda a visão por trás do Estado ali, do sistema penitenciário e tudo mais, é voltado justamente para reabilitar o indivíduo e não puni-lo, certo? A principal função ali seria a punição, certo? A punição em primeiro. A reabilitação vem, se for possível, que haja, né? Mas não é isso que deve ser o princípio máximo ali. Aí a gente tem essa questão também, né? De hoje vitimizar, né? Vitimizar o malfeitor, aquele que comete o crime e tudo mais, por conta das circunstâncias da vida dele. Isso está em desacordo com as escrituras. Você não vai ver em momento nenhum alguém falando, mas se fulano tiver tido uma vida muito sofrida, a punição deve ser essa, essa e essa. Não é isso, certo? O crime, ele deve ser punido de qualquer modo, certo? Independente das circunstâncias ali da vida daquela pessoa antes de cometer aquele crime, certo? E aí, 1 Pedro, né? Se alguém puder ler, por favor. 1 Pedro 2, de 11 a 17. É outro texto também que fala sobre a questão do Estado, né? Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos abstermos das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que daquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudrecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia, como livres que sois, não usando todavia a liberdade como pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Viu? Amai os irmãos, temei a Deus e honrar o rei, certo? O que a gente vê aqui é que justamente o nosso proceder correto como cidadão, honrando ao Estado, é também uma maneira de glorificar a Deus, certo? Esse é um ponto também interessante da gente meditar aqui, certo? Eu coloquei esses textos justamente para a gente ver que o ensino aqui não diz respeito à nossa relação enquanto cidadão brasileiro, por exemplo, certo? E sim as nossas relações pessoais. Interpretar esse texto como uma questão de pacifismo é reduzir esse grande ensino, certo? É reduzir todo o espírito justamente que está por trás de todo o sermão do monte, né? E aí muitas pessoas, né, pensam sobre isso, né, e perguntam, né, o que quer dizer, por exemplo, essa questão de dar outra face, certo? É literal isso? Você realmente vai apanhar na cara e vai dar outra face, certo? Mas eu acredito, né, o Martin Lloyd Jones coloca isso no livro, e quando a gente tem em mente justamente as bem-aventuranças, e quando a gente reflete um pouco sobre isso, a gente consegue ver que justamente o que o Senhor Jesus nos mostra aqui é que nós devemos ter essa atitude de um coração regenerado, de um coração capaz de perdoar, de um coração que encarna justamente essas bem-aventuranças, certo? Sendo pacificadores, sendo humildes, mansos, certo? Buscando sempre a mansidão, a misericórdia, sendo humildes
Então, quando a gente entende isso, acho que fica mais fácil da gente enxergar isso aqui, não necessariamente como algo literal, certo? Como se você realmente fosse apanhar a torta e a direito, certo? Isso pode acontecer, e não é que nós não devemos, por exemplo, buscar a justiça, certo? Se algo foi cometido contra nós, que nós não devemos buscar os meios legais, né, de reparação, o crime que foi cometido e tudo mais, certo? Mas a chave aqui é justamente a negação do nosso eu, certo? É isso que o Senhor Jesus nos mostra aqui em todo esse trecho, é que nós devemos constantemente sondar o nosso coração e negar a nós mesmos, certo? Negar todo o nosso orgulho, que às vezes nos leva a não perdoar ofensas, que às vezes nos leva a querer nos vingar contra outras pessoas, certo? Por conta de ofensas, incapazes de perdoar, incapazes de exercitar a misericórdia, certo? E esse é um ponto, eu acredito que crucial, até porque quando a gente vê todo esse trecho aqui, de Mateus 38 até 42, se a gente dá continuidade, né, eu não vou adentrar nisso porque já é da outra aula, mas se a gente dá continuidade aqui, a gente vê que, por exemplo, ele fala sobre isso, de não resistir ao perverso, e qualquer que te ferir na face, volta-lhe também a outra. E aí ele continua, e ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. E aí aqui no final, dá a quem te pede e não volte as costas ao que deseja que lhe empreste. Esse versículo parece até que está meio descolado ali, né? Parece que não tem muito a ver com o que ele está falando aqui, né? O que tem a ver dar a quem te pede e emprestar aquele que precisa, com tudo aquilo que ele está falando de resistir ao perverso, de dar a túnica e tudo mais? É justamente essa negação do eu, certo? E aí eu coloquei aqui no final esse trecho aqui de Lucas 9, 23, que é aquele versículo muito famoso, né, de Jesus: se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz, negue a si mesmo, né, e siga-me, certo? Então é justamente a negação de si que eu acredito que seja a chave interpretativa de todo esse trecho aqui, certo? Não é que nós não devemos buscar a justiça, né? Não é que um homem entra na sua casa e você não deva exercitar a sua defesa, certo? Não é isso que está sendo falado aqui, certo? Mas é justamente que nós devemos constantemente orar para que o Senhor nos dê um coração desejoso de viver de acordo com essas bem-aventuranças, né? Viver em mansidão, exercitando o perdão, a misericórdia. Acho que é a chave aqui, né? Negando a nós mesmos, o nosso próprio orgulho, porque é o orgulho que nos leva muitas vezes, não, é o orgulho que nos leva sempre, né? A não querer perdoar, a querer nos vingar, certo? E esse desejo de vingança está em desacordo com aquilo que o Senhor Jesus nos mostra aqui, certo? Tá. Alguém quer falar alguma coisa? É interessante como o próprio Cristo, quando você toma como literal a questão de dar outra face, quando você for esbofeteado, você vai ter um problema mais à frente, com uma cena onde o próprio Cristo está lá. Quando o Cristo é preso injustamente, né, antes do Calvário ele vai ser julgado, ele é levado, né, e tem uma cena ali, eu não lembro agora ao certo qual capítulo, que ele é esbofeteado no rosto por um soldado. Naquela cena, se Cristo acabou de ensinar aqui a questão da outra face, se fosse literal, nesse momento era para Cristo ter virado a outra face para ser esbofeteado na outra. Sim. Mas o que nós temos ali naquele texto é que Cristo admoesta o soldado. Em que sentido? Ele questiona o soldado por que ele foi agredido, se ele não fez nada injusto, Sim. nem proferiu nenhuma palavra injusta. Sim. Então você vê o próprio Cristo como resposta, né, para uma resposta literal. Sim. Se fosse interpretar assim, a gente deveria julgar Cristo pelo que ele mesmo falou. Sim. Cristo não deu outra face, mas chamou a atenção do soldado. Então não é bem por aí, né? A questão é uma questão simbólica, né? Sim, exato. Ele está querendo passar ali. Não ser vingança pessoal. Exato. Né? Como você ensinou já. Desse coração justamente é por isso que é importante a gente ver o contexto do texto, né? Porque quando a gente pega versículos isolados assim, aí muita gente usa esse versículo, né? Muita gente usa esse versículo da outra face, né? Mas aí pega só esse versículo e não vê todo o contexto do que está sendo falado, aí gera uma interpretação muitas vezes equivocada. Assim como, por exemplo, olho por olho, dente por dente, certo? Se você não vê todo o contexto do que está sendo dito,
E ainda tem essa questão, né? Porque às vezes a gente às vezes tem que ter cuidado para não ter uma interpretação que contradiga o resto das escrituras, certo? As escrituras não podem contradizer a si mesmas, certo? As escrituras são um todo coeso. Então a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente interpreta desse modo, aí entra em desacordo com todos os outros textos, né? Se a gente interpreta isso como algo literal, a gente acaba tendo problemas às vezes em interpretar, por isso que é importante a gente saber interpretar corretamente as escrituras, para que elas não entrem em contradição, certo? Por exemplo, prático também que a gente consegue perceber o dano de interesse errado, de forma errada para o cristão, né? A gente olha para o contexto de uma violência doméstica. Imagina, uma mulher chega para falar para o pastor, a marido me agrediu, o que eu faço? Eu divorcio, o que eu faço? A gente fala, não, eu volto para casa da outra, eu faço para ele agora. Às vezes isso é isso. Mas não tem sentido. Porque realmente, no contexto não é físico. E é muito possível, quando você se olha para essa interpretação, para esse texto, não se consegue compreender o que Cristo está querendo dizer, uma pessoa pode equivocadamente passar por sofrer vários danos físicos porque não consegue compreender claramente o que Deus está falando ali. Exato. Então, esse é um exemplo que é mais extremo, mas a gente faz perceber que dano isso pode nos causar, talvez ensinando para os nossos filhos. Não, na escola você tem que dar outra face, ao invés de ensinar para os nossos filhos, ele tem que denunciar aquele que age de forma violenta com ele. A gente não tem que ensinar nossos filhos a responder de forma violenta, a gente tem que ensinar nossos filhos a buscar a justiça, ensinar nosso filho o modo pelo qual ele vai buscar isso. E aí entregando para as autoridades, cara, né? Porque a nossa tendência, eu, com a Melanie, né? Tenho buscado rever como fui ensinado, rever o que já tive de entendimento do mundo errado, para nesse momento que eu estou começando a entender como ensiná-lo, perceber o que biblicamente eu tenho que ensinar para minha filha desde já. Então, por exemplo, nesse caso da face, não é literal. Minha filha não vai ser sacada de pancada de ninguém. Mas ao mesmo tempo, ela não vai ser a violenta que vai sair profetizando a torta de Deus das crianças. Ela tem que ensinar que ela tem que buscar a justiça e Deus nos conhece. Então é muito interessante fazer isso, né? Porque para uma criança a gente tem que buscar o que é o mais simples possível para que ela consiga assimilar. Mas esse simples tem que ser correto, né? E esse ponto é muito importante a gente ter esse entendimento muito claro, né? Exato. Porque se a gente interpreta alguns textos de maneira literal, a gente, por exemplo, ia entrar no reino do céu sem um olho, sem uma orelha, sem uma mão, certo? Então a gente tem que entender, porque senão, é por isso que eu tinha colocado ali, que o Sermão do Monte não é um código de ética. Porque um código de ética é algo que deve ser aplicado em todas as circunstâncias, certo? Não é isso aqui. O Senhor Jesus nos mostra princípios, certo? E a Bíblia não é um livro, um código de ética. Ela é um livro que nos mostra princípios, certo? Princípios que devem ser aplicados de acordo com as circunstâncias, certo? Não é que em determinadas circunstâncias você não pode não revidar, certo? Pode acontecer, pode não acontecer, depende da circunstância, certo? E aí nós devemos ter sabedoria justamente, e por isso que nós devemos estar em constante leitura e oração da palavra, oração e leitura da palavra, para sabermos aplicar corretamente os princípios bíblicos nos nossos casos particulares, certo? Porque senão, se você pega isso aqui, você vai interpretar que de qualquer modo, se fosse um código de ética, em qualquer circunstância você tem que dar a outra face. Não é isso que está sendo dito aqui. O Senhor Jesus nos mostra um princípio, certo? E a chave interpretativa é justamente esse coração que cultiva as bem-aventuranças, certo? As bem-aventuranças são os princípios ali que estão sendo mostrados, certo? E aí nós devemos aplicar esse princípio de acordo com cada caso particular, certo? Tendo sabedoria, orando para Deus, para que nos dê sabedoria para aplicarmos corretamente. Pensando na questão de revidar, eu acredito que é uma questão de defesa e que vale o exemplo da guerra, né?
Sim. quando você está sendo atacado, se você imediatamente não estiver pronto a revidar, o que vai acontecer é que você vai ser destruído, vai ser aniquilado. Você precisa atacar porque você está sendo atacado. Esse princípio segue mesmo quando você é agredido. Exato. Se você antever que você vai ser, vou colocar assim, você está sendo agredido e você revida, não necessariamente é porque você quer vingar, né? Sim, Na verdade não deveria ser essa motivação, mas porque você quer ser protegido. Exato. Acho que é muito importante a gente ter todo observando o monte que você está falando, né? Porque realmente surge uma dúvida quando a gente está em casa lendo a palavra de Deus, a gente fica assim, tá bom, mas quando eu vou interpretar literal e quando eu vou interpretar que não é literal, não é arbitrário, porque está sendo arbitrário, então quando você passa outra passagem, você fala, não, aqui é literal, não, aqui não é literal. Como que você entende isso? Né? É muito interessante que a própria palavra, ela demonstra como ela não é literal em determinados sentidos. Por quê? Porque nessa perícope ele sempre fica atento a dar a outra face. Mas a palavra-chave não é outra face. A palavra-chave é se alguém dá um tapa na sua face direita. Então, se a gente interpreta literalmente esse texto, quando alguém me dá um tapa na face esquerda, eu posso revidar. Quando alguém me dá um tapa na face direita, eu não posso revidar. Então, esse é o problema de interpretar literalmente. Quando a gente pega essa perícope e interpreta ela literalmente, que é literal mesmo, ela não faz sentido. Fica meio ridículo, né? Fica ridículo, né? Então, Jesus está falando o quê? Só se der um tapa na direita. Então, por favor, me dê um tapa na esquerda. Né? Não é isso que o texto está falando. Então, aqui, o reverendo Stroll até dá uma explicação muito interessante. Porque é muito difícil, ainda mais em Israel, até hoje, você receber um tapa na face direita. Por quê? Porque a maioria das pessoas são destras. Então ela vai dar um tapa na face esquerda. Se eu dou um tapa na face de alguém, eu vou pegar a face esquerda dela. Então, o reverendo está falando o quê? Ele explica que esse tapa dado era geralmente um tapa de vergonha. Era um tapa de insulto. Como a gente vê nos filmes, quando o rei quer insultar alguém, ele dá um tapa nas costas da mão. Um tapa assim. Então Jesus aqui ele já está colocando uma coisa de insulto também, que não é literal. Né? E se a gente interpretar isso nas relações, a gente pode entender, por exemplo, o cristão, como alguém da bem-aventurança, quando ele é perseguido por causa do Evangelho, esse versículo aqui ele é chave. Porque os mártires da igreja eles deram outra face. Sim, exato. Quando alguém é Pedro, por exemplo, também ficou na dúvida. Aí quando foram pegar Jesus, naquele período da crucificação ali, Pedro pegou a espada e tirou a orelha de um soldado. Jesus falou o quê? Aqueles que vivem, né, pela espada morrerão pela espada. Jesus está falando no princípio, ele está falando que é pecaminoso viver pela espada. Ele está falando no princípio, alguém que é soldado e vive na guerra pelo Estado, ele vai morrer pelo Estado. Mas os apóstolos não estavam sendo convocados para isso. Eles estavam sendo convocados para viver para o Evangelho. E eles morreriam pelo Evangelho. Então, a chave interpretativa é quando alguém nos persegue por um mal devido ao pecado original, porque ele quer nos roubar, porque ele quer agredir a nossa família, ele quer estuprar, a gente tem o dever da legítima defesa. Agora, quando somos perseguidos por causa da cruz de Cristo, a gente deve buscar ser ovelhas e mudas para o matadouro. A gente deve buscar não revidar. Aí essa é a grande chave, e aí tem que ter o princípio. Isso também não significa que a gente não vai usar o aparato estatal que está ao nosso favor, como o apóstolo Paulo fez diversas vezes. Eu acho que estava sendo perseguido por causa de Cristo. É um cidadão romano. Tinha um Estado ali que dava margem para ele não ser perseguido injustamente. A gente tem que ser perseguido justamente. Né? E aí é uma complexidade que só oração e leitura da palavra e o Espírito Santo iluminando para conseguir nos esclarecer as situações específicas da vida. Exato. Se os cristãos interpretassem isso aqui literalmente, nós seríamos muçulmanos hoje. Humanamente falando, né? Todo mundo seria muçulmano agora aqui no Brasil. Bem, é isso, né? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, fazer mais alguma pontuação. A questão que
você fechou o estudo, eu lembrei de João 2, você colocou aqui. Nosso Senhor Jesus estava interessado com a questão do eu. Interessante que quando Jesus ele derruba as mercadorias no templo, ele está ali para defender o Pai. Exato. Ele não está ali para. Ele fala, como vocês outros, né? Mercadejar na casa do meu Pai. Ou seja, ele está ali não por ele. Ele está no estado de humilhação. Ele está ali pelo Pai, defendendo as coisas do Pai, mostrando a sua ira, a ira justa, uma ira não pecaminosa, Exato. por amor ao Pai. Quando se trata dele, ele foi o cordeiro que sofreu calado, mostrando esse princípio de das coisas de Deus nós precisamos estar prontos a defender Isso. e dar a razão da esperança que é em nós. Quando se trata de nós, quem somos nós? Exato. Exato. Muito bom, né? Muito boa aplicação. O que estaria em desacordo, né? Uma pessoa... Jesus nos manda dar outra face, depois pega um porrete e sai gritando, derrubando tudo, né? Não faria o menor sentido, né? Mas é isso aí, muito bom. Muito boa aplicação. Mais algum comentário? Alguma coisa? Acho interessante também uma coisa, quando a gente vai entender um pouco a realidade, é entender que Deus coloca as coisas sob ordem, né? E dentro de ordem você tem hierarquia, você tem esferas. Então, quando você está lendo o texto, você tem que ter muito cuidado se a esfera é uma esfera individual, se é na esfera coletiva. Na esfera coletiva, se é, igual você colocou ali de Levítico, que estava sendo direcionado para juízes, né? Não era individualmente, mas era para aqueles que fossem julgar o Estado, né? Quando você consegue entender que Deus coloca a criação sob essa ordem, você consegue entender a questão de legitimidade, né? O que é legítimo para você fazer individualmente e o que não é legítimo. Por exemplo, a questão de vingança pessoal. A vingança pessoal, ela se distingue de defesa, autodefesa, né, justa defesa, e ela se distingue de pena. Então, por exemplo, pena capital, pena de morte. Por mais que eu presencie um homicídio, ou seja vítima em termos de família, eu não tenho legitimidade de me vingar matando outra pessoa sob o argumento de que se ele matou, ele deve morrer, porque é isso que a Bíblia fala. Contudo, o contexto bíblico é que ele deve morrer de acordo com o processo legal. Então eu vou servir no máximo como uma testemunha, mas eu não posso julgar o caso. Então você vê a esfera. A esfera existe pena capital. Para aquele que tira a vida, ele vai perder a vida. Mas eu não tenho legitimidade para matar a pessoa por causa baseado nisso? Não tenho. Eu não posso matar. Cabe ao Estado. Se o Estado não faz, felizmente a gente vive num Estado que não cumpre isso, né? A modernidade não acredita nisso. Então a gente tem o quê? Uma injustiça praticada pelo Estado, mas que a gente também não pode fazer nada. A injustiça do Estado não nos legitima a chegar e cumprir uma pena, porque isso está na esfera da justiça, né, do Estado. Então é interessante você enxergar a realidade nesses termos de esfera, de jurisdição, de competência, de atribuição, de legitimidade, que você consegue dialogar com os princípios bíblicos, né? Daquilo que compete a nós individualmente, aquilo que compete à igreja, aquilo que compete ao Estado. Isso te ajuda a entender melhor as coisas. Então isso é para o Estado, agora eu estou entendendo, não é para mim. Ou isso é para a igreja, não é para mim individualmente. Isso. Você consegue colocar limite, né, na atuação de cada esfera, da Estado, da igreja e da família. Sabendo também que Deus é o vingador também, certo? Porque a gente fala de vingança, né? Mas Deus é o vingador justo, certo? Que a gente dá prosseguimento à vingança de maneira injusta, porque nós estamos contaminados pelo pecado. Deus não está contaminado. Não é que a gente deve ter esse coração, às vezes algumas pessoas falam, né? Deus vai me vingar, Não é isso, certo? É que a gente deve descansar sabendo que Deus reparará todas as injustiças que
que são cometidas, certo? Então, se o Estado não cumpre seu papel, a gente deve descansar sabendo que Deus fará justiça a todos nós, certo? Deus reparará os crimes que foram cometidos, né, de maneira justa, é o vingador justo. Por isso que a gente deve tomar cuidado, porque hoje, como a gente vê um clima de impunidade, a gente vê muitas pessoas às vezes defendendo práticas meio bárbaras, né, de lixamento, de execução e tudo mais, e o crente não deve perpetrar esse tipo de posicionamento, isso não é bíblico, certo? Se o Estado não cumpre o seu papel, nós devemos justamente orar para que o Senhor nos dê um coração que descanse nele, sabendo que ele cumpre o seu papel, certo? Se o Estado não cumpre, né, o Estado responderá por isso, né? O Estado, quando eu digo os governantes, responderão pelo fato de não cumprirem o seu papel, certo? Mas Deus cumpre o seu papel, então a gente não deve legitimar esse tipo de coisa, porque isso não é bíblico, né? Mais alguma coisa? Não?